É grata a Ti, ó Pai, por esse tempo tão precioso que o Senhor preparou para nós. Obrigado pela vida do Teu Filho, ó Deus, que não mediu esforços para estar aqui também nos honrando com a Sua presença. E nós declaramos, ó Pai, que reconhecemos a unção do Senhor sobre a vida dele, honramos esta unção e nos submetemos, ó Deus, a esta unção. Oramos na certeza de que não seremos mais os mesmos a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. A paz do Senhor, amados. Amém. Eu queria só pedir para o tangedor me dar um apoio aqui. Se ele pudesse subir aqui, me dar um apoio para fluir um pouco. Irmãos, eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz por esse tempo aqui com vocês. Tenho certeza de que Deus vai falar contigo, mas antes de começar a ministrar, eu gostaria só de te apresentar um livro que o Senhor me confiou nessa trajetória com Jesus. Já são quase 20 anos, de história com o Senhor. E eu queria te aconselhar a ler esse livro, Visão ou Divisão. Amém? Esse livro é um livro que nesses últimos dias a gente tem orientado bastante as pessoas que caminham com a gente a ler, até porque ele foi inspirado e desenvolvido com uma missão de nos ajudar a entender o que realmente é uma visão de Deus e o que é uma divisão. Nesse livro a gente trata dois aspectos. O primeiro dele é que não adianta exercer ministério sem ter caráter desenvolvido. Nesse livro eu pontuo, no contexto dele, de que tentar desenvolver ministério sem ter um caráter desenvolvido é ser como um prédio de 5 andares sem estrutura. Então, se você gostaria de entender um pouco sobre isso e ser abençoado, eu gostaria que você fosse lá na frente. Eu só trouxe 25 livros desses. Você vai passar lá e vai pegar. E isso aqui é um tema que a gente tem trabalhado nesses dias para a volta de Cristo, que é preparando o caminho. Bem legal, que é um tratorzinho arando a terra e a semente do reino de Deus sendo plantada. Amém? Outro tema aqui muito legal é o Popeye Gospel. Amém? Esse tema está escrito assim: não como espinafre, mas só ando no sobrenatural. Amém? Então vocês vão passar lá, vão apoiar esse trabalho que a gente tem desenvolvido. E como eu disse a vocês, eu estou muito feliz por essa manhã. Amém? Eu queria te convidar para, junto comigo, você dar um aplauso ao Senhor nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Seja exaltado, Senhor. Obrigado por esse dia. Nós te louvamos e te bendizemos. Espírito Santo, obrigado pela tua presença. Nós queremos te dizer o quanto nós te amamos, o quanto nós reverenciamos a tua presença. Te damos liberdade para que nesse ambiente de glória seja feito tudo que o Senhor planejou. Ó Deus, eu anulo tudo o que eu sou, o que eu penso, para que as verdades eternas do Senhor se manifestem não só na minha vida, mas na vida dos meus irmãos. Que com muita reverência, com muito temor, eu me disponho a servi-los. E te peço que o Senhor os impregne com essas verdades. Que esses homens sejam possuídos por essas verdades, Deus, e transformados e preparados para o grande dia do Senhor. Obrigado por essa família espiritual tão linda, obrigado por esse povo tão lindo. Nós te bendizemos nessa manhã em nome de Jesus. Amém? Vocês estão aí? Irmãos, eu estou aqui nessa manhã para causar um choque na sua vida. Amém? Você está aí. A
Apóstolo, e qual é o choque que o Senhor quer causar na minha vida? O primeiro choque que eu quero causar na sua vida é que Deus te trouxe para a igreja e a missão dele não foi converter sua religião, foi converter seu coração. Amém? Eu acredito que se Deus conseguir converter o nosso coração, irmão, vai acabar todos os problemas que a gente tem vivido nesse tempo. O grande problema nosso é que às vezes, por não entender o papel do evangelho, a gente vem para a igreja e a gente converte o envelope, mas não converte o coração. Amém? E aí quando a gente não converte o coração, a gente corre o risco de estar tentando estabelecer padrões para aquilo que Deus disse que teria que ser do jeito dele. E aí quando eu li a Bíblia toda, eu me assustei com uma verdade dentro da Bíblia. Agora me pergunta qual é. Pergunta aí, qual, pastor? É que eu li a Bíblia toda e eu nunca encontrei Deus me pedindo minha opinião. Eu encontro a soberania de Deus sendo manifesta e Ele dizendo o seguinte: se você fizer o que eu te mando, você vai ser meu discípulo. Isso é absoluto, amém? Você está aqui e diz amém. Isso é absoluto, isso não pode ser mudado. Então quando Deus ele consegue converter o nosso coração, irmãos, tudo muda. Porque tudo que você vai querer é ver Deus reinando na sua vida. E sabe, irmãos, o ambiente onde Deus reina, ele é completamente transformado. Eu comentei com os irmãos ontem, ano que vem faz 20 anos que o Senhor me converteu dentro da cadeia. E a cadeia para mim é um dos piores lugares que existe para ser transformado, porque nós sabemos que é um ambiente muito difícil, muito hostil. Mas quando Jesus entrou dentro daquela cadeia, irmãos, eu preciso te dizer que a cadeia se tornou o melhor lugar da terra. Houve um momento da minha vida que eu disse para minha noiva, que hoje é a minha esposa, a minha amada esposa, eu disse a ela: amor, não ora agora para Jesus me tirar da cadeia não, porque está tão lindo o que Jesus está fazendo aqui, que eu não quero sair desse lugar. Está tão lindo o que Jesus está fazendo aqui, que eu não quero sair desse lugar. Então, irmãos, o problema nunca esteve no ambiente onde você está inserido. O problema está se Deus realmente tem o teu coração, porque se Deus realmente tiver o teu coração, até a cadeia se torna o melhor lugar da terra. Provérbios capítulo 21, eu sei que esse não foi o texto que eu havia dado, mas se vocês quiserem projetar aqui, desculpa a confusão, coloca para mim aqui, para a gente ver o que é que está escrito em Provérbios 21. O texto diz assim: como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, ele o inclina para onde quer. Olha para a pessoa que está do teu lado, o texto diz assim: o coração do rei, controlado pelo Senhor, ele dirige para onde quer. Tem tradução que diz que como o ribeiro de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que se Deus tiver muito mais do que a tua religião, que se Deus tiver o teu coração, o que vai fluir da tua vida vai ser algo tão lindo, que pessoas vão ser tocadas por aquilo que você carrega. Então o nosso maior projeto aqui, o nosso maior trabalho aqui nessa manhã, nesses dias, nesse ano profético para IEB Linhares, é para que o Senhor venha e Ele faça tudo o que Ele precisa fazer. Não é fora de você, porque não adianta ter o ambiente transformado se o recipiente não está transformado. Não adianta ter vinho novo se o odre permanece sendo velho. Não adianta experimentar de coisas novas se o teu coração não está completamente rendido diante do Senhor. E para isso, repete assim comigo, para isso, as verdades de Deus, elas precisam ser absolutas em mim. Isso tem que estar muito claro para nós. E aí agora eu quero ler com vocês um texto, amém? Gênesis capítulo 3, vai lá comigo. Vocês estão aqui, gente? Eu te garanto que quando terminar esse culto, você vai estar morto. Amém? Teve uns irmãos ali que já testificou, não foi? Os irmãos já entrou na unção do riso.
O texto diz aqui, Gênesis capítulo 3, e o tema da mensagem de hoje é a verdade absoluta. Ora, a serpente era o animal mais astuto de todos o que o Senhor havia feito. E este disse à mulher: assim que Deus disse, não comereis do fruto do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto do meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, porque se comerdes, certamente morrereis. Então a serpente disse à mulher: não é assim, certamente não morrereis. Você sabe qual é o nosso problema nesses dias? É relativizar coisas que Deus disse que teria que ser absoluto. O problema da nossa geração nesses dias é entender que a verdade de Deus, ela é absoluta. Então, sendo a palavra de Deus algo absoluto, nós não podemos correr o risco de estar tentando viver um evangelho embasado naquilo que a gente acha. Não tente fazer isso. Todas as vezes que você encontrar um cristão tentando viver o evangelho naquilo que ele acha, saiba que a mentalidade dessa pessoa ainda permanece formatada pela serpente. Mas vocês estão aí? Amém? Dá um amém empolgado, me ajuda a pregar. Amém? Por que isso, pastor? Porque o evangelho, ele permanece sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu descobri uma coisa sobre crer. Esse termo no original não quer dizer dar um pulinho, gritar aleluia, glória a Deus. Não, irmão, isso é parte do processo. Esse termo crer no original quer dizer tomar por verdade aquilo que você tem ouvido. Quando nós estamos falando aqui nas Escrituras a respeito do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, essa palavra no original, no hebraico, quer dizer pistel, e pistel quer dizer tomar por verdade aquilo que você tem ouvido. Então, qual é a maior evidência, apóstolo, de que o Evangelho ele está na minha vida? É que quando você ouve aquilo que Deus tem falado, seja escrito ou revelado, você vai ser alguém que se apossa daquilo que Deus tem falado. Você é alguém que não se permite viver distante daquilo que Deus tem falado. E, consequentemente, esse poder, o dunamis de Deus, ele terá autoridade suficiente na sua vida para mudar a sua moralidade. Sabe, irmãos, durante muito tempo a gente falou a respeito do dunamis, do boom de Deus, do poder de Deus, mas essa palavra dunamis, ela tem um duplo sentido. O primeiro é o poder de Deus, o segundo tem a ver com um poder moral. O segundo tem a ver com verdades eternas que entra dentro da sua vida e mexe com a sua moralidade. Por que você acha que o traficante ele vem para a igreja? É porque ele quer ser um religioso? Não, é porque ele precisa ter a sua natureza transformada, é porque ele precisa abandonar o tráfico. Por que você acha que a prostituta vem para a igreja? É porque ela quer uma religião? Não, é porque ela quer ter a sua moralidade transformada. Então, irmãos, se existe uma coisa que nesses dias eu estou carregado de convicção, é que eu não consigo acreditar em um evangelho que não muda a tua moralidade. Eu não consigo acreditar em um evangelho que não te arranca da mentira, que não te arranca da prostituição, que não faz você abandonar a velha vida. O evangelho de Deus, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas, apóstolo, como é que eu faço para viver isso? É simples. Deixa de lado aquilo que você acha. Para de ser essa pessoa que todas as vezes que você ouve uma verdade de Deus que deveria transformar a tua vida, você está sempre dentro da igreja dizendo: eu acho, eu penso. Eu já te disse, você nunca vai encontrar dentro da Bíblia Deus te pedindo tua opinião. Ele é soberano. E se com Adão, no momento em que ele se permitiu ser influenciado pela voz da serpente,
E a serpente vem relativizando a verdade de Deus, algo que era absoluto. Adão foi expulso do paraíso, Adão descobre que ele estava nu. A gente vai entender porque é que tem tantas pessoas que estão no ambiente de glória e elas permanecem nu. Nada muda. Mas quando o evangelho vem, amém? Quando Deus encontra pessoas dispostas a crer no que Ele tem falado, irmãos, aí agora pode ficar tranquilo, que não importa o seu estado. Aí agora pode ficar tranquilo, que não importa a sua condição. Aí agora pode ficar tranquilo, que não importa o nível de batalha que você tem passado. Eu quero te dizer uma coisa, as verdades de Deus, ela vai transformar a sua vida. Amém? Então, irmãos, nesses dias, Satanás, o pai da mentira, ele conseguiu estabelecer entre muitos de nós um evangelho falsificado. Repete comigo, falsificado. Irmãos, eu já usei muita coisa falsa e eu descobri que o original não chega enquanto você não abrir mão do que é falso. Durante muito tempo eu acreditei que eu tinha que comprar uma camisa falsa porque a original era mais cara. Até o dia que Deus falou comigo, o original não chegou ainda porque você quer viver no falso. O que tem de gente que deveria estar experimentando do verdadeiro, mas ele permanece vivendo no que é falso. E sabe, a proposta de Satanás é tentar relativizar a verdade de Deus, porque é muito mais fácil a gente viver num lugar de superficialidade, num lugar de engano, e é para isso que Satanás existe, porque ele é pai. A minha Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, e se ele é pai, isso quer dizer que ele também tem filhos, amém? E a intenção dele é estabelecer um evangelho falsificado, sem cruz, sem lágrimas e sem renúncia. E nós não podemos nos esquecer que desde o Éden, o papel da serpente é relativizar as verdades de Deus para a nossa vida. Quando a serpente vai diante de Eva, a serpente chega diante de Eva e disse: porventura Deus disse que não é assim? Agora perceba que ele usa a palavra. E quando Eva para ali para dar crédito à serpente, ela disse: não é desse jeito não, porque Deus sabe que no dia em que você comer do fruto, você vai ser como Deus. Agora posso te fazer uma pergunta? Alguém consegue ser como Deus? Oi? Irmãos, mas eu vejo muito crente querendo ser como Deus. Porque no dia em que você valoriza mais a tua opinião do que a palavra, indiretamente você está dizendo: Deus, eu sei mais do que o Senhor. Você quer ter a evidência de que você se tornou alguém e que você reconhece a soberania de Deus? É quando não sobra nada mais de você. Porque enquanto eu continuei dentro daquela cadeia, dando uma de rebeldezinho, ninguém sabe o que eu estou passando. Porque assim, né? Todo rebelde valoriza a opinião dele. Ninguém sabe o que eu estou passando, irmãos. Eu continuava dentro da cadeia como um viciado, um presidiário, ofendido, e que achava que ninguém entendia o que eu estava passando. Mas até que certa noite, já trocando o dia pela noite, eu ligo o meu rádio dentro daquela cela 8, corpo 2, dentro da penitenciária Lemos de Brito, já trocando o dia pela noite, com um cigarro de maconha no queixo, eu escuto um profeta de Deus falando no rádio, e ele dizendo assim: você só está nessa vida porque você tem sido orgulhoso e não tem permitido Deus mudar a sua história. Irmãos, eu fiz uma oração de maluco, e eu vou te dizer, tem oração que não faz não, viu? Porque se tu fizer, Deus escuta. Eu disse assim: se tu é o Deus que os crentes estão dizendo que tu é, tu vai mudar a minha vida, eu vou passar a te servir. Irmão, nem pedi para sair da cadeia. Eu só queria mudar de vida, porque eu não aguentava mais, irmãos, carregar aquele vazio dentro de mim. Foram anos da minha vida preso a uma vida de prostituição, a uma vida de engano, porque eu achava que ninguém sabia o que eu sofria. Mas naquela noite, quando eu liguei aquele rádio,
que aquele profeta de Deus estava falando. Eu disse, se tu é o Deus que os crentes estão dizendo que tu é, irmão, não mexe com o Deus dos crentes, não. Eu disse, se tu é o Deus que os crentes estão dizendo que tu é, tu vai mudar a minha vida, eu vou passar a te servir. Irmãos, Deus usou uma desembargadora que era crente, que sabia do sofrimento da minha mãe serventuária pública, funcionária do fórum da minha cidade, e me transferiu para um presídio que só tinha crente desviado pregando o evangelho. Quando eu chego lá, dentro daquele presídio, irmão, eu descobri que tinha um pastor que desviou 15 dias, Deus meteu ele na cadeia para cuidar de mim. Irmãos, o pastor foi parar dentro da cadeia, pastor Jabes. Quando eu descobri que o pastor estava lá, eu saí ainda fumando maconha e disse, pastor, me ensina a palavra. Ele disse, eu estou fumando maconha. Eu disse, não tem nada não, me dá aula assim mesmo. Pastor, ele começou a me dar estudo bíblico, ele largou a maconha e virou meu pastor. Eu larguei a droga, meu irmão. Pensou que não, eu me tranquei dentro da minha cela e disse, não, eu só saio daqui quando eu ler a Bíblia toda. Irmãos, eu era bacharel em 6ª série. Você está dando risada porque você não via como o quadro era triste. Eu era bacharel em 6ª série e eu disse, eu vou comer a Bíblia toda. Irmãos, quando eu comecei a ler as Escrituras e colocar ela dentro de mim, irmãos, algo começou a mudar, porque meses ou anos depois, eu não lembro o tempo, o diretor do presídio estava mandando me chamar para me pedir conselho. Meses depois, o diretor do presídio, quando ele ia fazer alguma coisa, ele mandava chamar o presidiário, o Zezinho da cadeia, para orar por ele. Você precisa entender o que o Evangelho pode fazer com a sua vida. Você precisa entender o que Jesus pode fazer com você, se essa autossuficiência cair, se esse orgulho que está dentro de você cair. Então, quando a serpente vem, ela tenta relativizar a verdade de Deus. Quando a voz da serpente permanece agindo na vida de uma pessoa, essa pessoa, ela começa agora a tomar a verdade dela como a verdade de Deus. E sabe, eu não quero desprezar a tua verdade, mas a tua verdade não é a de Deus. A tua verdade, ela tem a ver com a tua vida, com aquilo que você pensa, com aquilo que você acha. E sabe, quando a serpente conseguiu imprimir a verdade dela na cabeça de Eva, as Escrituras deixam claro que, vendo Eva que o fruto era agradável aos olhos dela, não ao de Deus. Fica muito assustado, viu, quando você começa a ver que tem coisas que é agradável aos teus olhos. Fica muito preocupado com isso. Então, irmãos, qual é o nosso maior desafio como cristão? Você está aqui e diz amém. O nosso maior desafio como cristão hoje é conseguir permanecer convictos do que Deus tem falado, sem se desviar daquilo que Deus tem falado. Porque se Evinha fica no que Deus falou, você acha que a gente tinha saído do paraíso? Ah, irmão, quando eu chegar no céu, eu vou olhar no olho de Evinha e vou dizer, ô Eva, para que foi que tu fez isso com a gente? Vou olhar no olho de Adão e vou dizer, mas Adão, por que foi que tu fez isso, homem? Fala a verdade. Quantas pessoas você não conhece dentro da igreja, que enquanto ele permanecia no que Deus falava dentro da igreja, ele prosperava na igreja, mas no dia que ele saiu, como diz na Bahia, ele está crescendo igual rabo de cavalo para baixo. O casamento era uma bênção. Tudo que ele ia fazer, ele orava, consultava a Deus. Agora, depois que as coisas começaram a dar certo no casamento dele ou dela, agora se tornou independente. É eu acho, eu penso, eu quero, não é mais do jeito de Deus. E a vida dessa pessoa agora sofre um verdadeiro declínio espiritual. Porque essas pessoas, elas se permitiram ser influenciadas pela serpente. Então, qual é a nossa missão nesse tempo? É permanecermos sendo firmes naquilo que Deus tem falado. A verdade é que muitos de nós não estamos conseguindo ser convictos e firmes no que Deus tem falado, porque ainda permanecemos num ambiente de glória, mas ainda assim se relacionando com a serpente. Porque se Eva, naquele momento, ela toma a decisão de dizer, ei, eu sei que você é astuta, eu sei o que Deus falou comigo. E sabe, você não vai influenciar a minha vida.
Hoje eu entendo, irmãos, por que é que a gente se converte, vira homem de Deus, mas a serpente ela não pode sair do jardim. A serpente tem que estar ali o tempo todo, porque ela tem que assistir quem você tem se tornado diante de Deus em obediência. Ela tem que ver todos os dias você desfrutando de um ambiente de glória e sabendo que dentro desse ambiente ela não tem mais influência sobre a sua mente. Então, irmãos, não dá para ser uma geração que vai viver um ambiente de glória permanecendo tendo relação com a serpente. Isso na verdade tem sido a razão porque muitos de nós estamos caindo e perdendo o ambiente de glória. Muitos aqui vêm para o culto domingo à noite e recebem uma palavra profética. Deus diz que vai mudar a vida dessas pessoas, e quando elas saem daqui, o que dita a vida dessas pessoas é o mundo, não é aquilo que Deus falou. Vão para a faculdade, é a faculdade que dita a vida delas. Sabe, irmãos, quando Jesus entrou na minha vida, se teve uma coisa que eu decidi, é que o que eu penso, o que eu acho, aquilo que pensam e acham já não governa mais a minha vida. A minha missão é permanecer naquilo que Deus tem falado. Amém? Outra coisa é que apesar de estarmos num ambiente de glória, isso não nos isenta de sermos corrompidos pelo relativismo e pela influência de um evangelho falsificado. Isso não nos isenta. Durante muito tempo, irmãos, eu saía para evangelizar, e quando eu encontrava as pessoas na rua, eu usava aquele versículo de João 8,31, e eu dizia: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até que eu descobri que aquele versículo não era para ímpio, era para crente. Se quiser colocar na tela aí, pode colocar, João 8,31. Vai lá comigo. 32, né, pastor? Até que eu descobri que aquele texto não era para ímpio, era para crente. Vocês estão aí? Então, irmãos, apóstolo, qual é a evidência de que eu não estou naquilo que Deus tem falado? É que eu estou usando para as pessoas versículos que deveria ser para mim. É que eu estou pregando para as pessoas mensagem que deveria ser para mim. Quer que eu repita? Qual é a maior evidência de que eu saí da verdade absoluta de Deus? É que eu estou pregando para as pessoas uma mensagem que deveria ser para mim. Aí João 8,31, o texto diz assim: então Jesus disse aos judeus que havia crido nele. Era crente, sim ou não? E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Segunda evidência de que você se desviou da verdade absoluta de Deus. Amém? Eles agora olham para Jesus e dizem assim: nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos, como você diz que seremos livres? Jesus disse: vocês são escravos, porque em vocês não há espaço para a minha palavra. Segunda característica, uma pessoa que está desviada da verdade de Deus, ele se ofende com uma verdade que deveria libertar. Está dentro do culto, Deus está tratando com deficiência do seu caráter. Não gostei daquela palavra que o pastor falou comigo. Mentalidade escrava é uma mentalidade que se ofende com uma verdade que deveria libertar. Aí é muito mais fácil a gente usar versículos como esse e sair para o mundo e dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Deus olha lá de cima e diz: ô cabeção, eu estou falando com tu. Para de evangelizar pessoas com versículos que eu estou querendo tratar com a tua vida.
Entende que se a minha verdade ela entrar dentro de você, você vai ser libertado de coisas que eu preciso arrancar de você, para que você experimente do meu poder, da minha verdade, da minha transformação. Ei, Deus não vai fazer nada lá fora sem que primeiro Ele faça em você. Deus não vai fazer nada na tua família sem que primeiro Ele faça na sua vida. Entenda isso. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro é na minha vida. Por isso que eu preciso acordar todos os dias e gastar tempo com o Espírito Santo, para que Ele venha e entre na minha vida, para que Ele venha e quebre as coisas que precisam ser quebradas, para que não sobre nada mais de mim, para que aquilo que Ele falou seja vivo dentro de mim e me transforme. Por isso, então, querido, o culto bom não é o culto quando você sai dizendo: ai meu Deus, mas o culto hoje foi tão romântico. Não, o culto bom é aquele que Deus te mata. O culto bom é aquele que você sai sentindo vergonha de quem você é. É o culto que te faz sair de dentro da igreja com os olhos cheios de lágrimas, dizendo: eu estou ali por misericórdia de Deus, e eu preciso valorizar aquilo que Deus tem me dado. Porque só assim você vai ser melhor com as pessoas. Só assim você vai ser alguém mais honesto, mais sincero, mais temente. Só assim você vai ter a autoridade para transformar pessoas. Não é o culto que você sai se achando melhor do que ninguém, não, irmão. Não. Nós estamos sendo desafiados nesses dias a ser uma igreja que não vai admitir viver por outra coisa. Sabe, uma verdadeira hipocrisia, pastor, entrou hoje nas nossas vidas como cristão. Nós estamos, pastor Jabes, nesses dias chateado porque tiraram a Bíblia das escolas, mas a gente já tirou a Bíblia de nossa casa há muito tempo. Quantos de nós não temos mais tempo de sentar com nossa família e ler a Bíblia, e a gente está chateado porque tirou a Bíblia das escolas? Quantos de nós estamos chateados porque nas escolas foi proibida a oração, mas dentro de casa você não ora mais? Eles estão se apropriando de coisas que nós entregamos a eles. Eles estão se apossando de coisas que nós entregamos a eles. E nesses dias nós precisamos voltar para aquilo que o Senhor falou, para a sua verdade, para a sua palavra. E se nós queremos viver por aquilo que Deus falou, não pode mais haver espaço para o relativismo, não pode mais haver espaço para a autossuficiência, para o orgulho, para a vaidade, mas para o temor de Deus sobre nós, porque a próxima estação dessa igreja é ela alcançando uma cidade. Esse território vai ficar pequeno para aquilo que Jesus vai fazer nesses dias. Por isso que vocês vão ter que valorizar tanto a verdade. A verdade vai ter que tirar o teu sono, porque quando você começar a ler ela, você vai olhar para o seu próprio estado e você vai dizer: Deus, eu não quero mais viver desse jeito que eu estou. Nós precisamos batalhar pela nossa fé. Judas capítulo 1, o texto diz: amados, quando empregava toda a diligência para escrever acerca da nossa comum salvação, eu senti no coração obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, uma vez que foi entregue aos santos. Você acha que a fé que foi colocada dentro de você, ela vai ser mantida vivendo de uma forma relativa, irmão? Isso vai ter que ter uma briga diária. Porque na sua vida existe uma natureza caída que o tempo todo tenta se opor às verdades de Deus. O problema nosso é que a gente está querendo ter vitórias em áreas que a gente está caído. A gente está querendo ter vitórias em áreas que a gente está caído. Por que é que Jesus venceu no deserto?
Porque quando ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto, as Escrituras deixam claro que Satanás usa a própria palavra contra Jesus. E o tempo todo Jesus dizia: está escrito. O tempo todo Jesus estava ali dizendo: está escrito, é lei, eu não posso viver fora disso. E sabe, eu acredito que nesses dias Deus está levantando uma geração de pessoas que vão ter a palavra de Deus escrita no seu coração. Pessoas que vão amar as Escrituras, pessoas que vão pautar o seu casamento nas Escrituras, pessoas que vão pautar a sua fé na Escritura, pessoas que vão pautar a sua relação nas Escrituras. São pessoas que vão ter autoridade para vencer o diabo, seja no deserto ou seja no palácio. Nós estamos sendo desafiados a isso, amém? Então a pergunta, irmãos, é: pastor, como eu consigo vencer isso? Hebreus capítulo 2, verso 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum, repete comigo, em tempo algum, eu me desvie disso. Isso quer dizer, meu irmão, que se em algum momento você se desviou das verdades que você tem ouvido, você foi abraçado pela serpente e levado para um lugar de queda. E presta atenção nisso aqui, amém? Eu não estou desmerecendo a revelação disso aqui, amém? Amém? Repete assim comigo: verdade escrita no altar, verdade revelada. Isso precisa se tornar uma verdade para você, porque para o que tem fome, até o amargo é doce. Isso precisa estar muito claro para você, porque nesses dias parece que quando a gente começa a crescer e adquirir uma certa maturidade espiritual, a gente já entra na igreja com um termômetro tentando dizer o que é de Deus dentro da igreja e o que não é. A maior evidência, meu irmão, de que Deus está governando a sua vida é que até na paz do Senhor você vê Deus falando contigo. Até na paz do Senhor você vê Deus falando contigo. E quando as Escrituras dizem que nós devemos nos agarrar às verdades que nós temos ouvido para que jamais nos desviamos dela, o texto vai dizer no próximo versículo: porque essas verdades ficou provada. Essas verdades ficou provada que toda e qualquer desobediência era julgada. Irmãos, enquanto Salomão permaneceu nas verdades que ele tinha ouvido, ele tinha um trono e ele tinha glória. 1 Crônicas capítulo 28, verso 9, Davi disse a Salomão: e tu, meu filho, conhece o Deus de teu pai e serve com um coração íntegro e com toda a tua alma. Faça isso de forma voluntária, porque o Senhor esquadrinha os corações e penetra todo desígnio e todo pensamento. Se você o buscar, ele se deixará ser achado. Também se você o rejeitar, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo que o Senhor teu Deus, pois ele te escolheu para edificares um santuário. Irmãos, enquanto Salomão permaneceu no que Deus havia falado, Salomão tinha o trono e tinha glória. Só que o texto deixa claro aqui, 1 Reis, capítulo 11, verso 4, o texto diz: sendo Salomão já velho, as suas mulheres perverteram o coração a seguir a outro Deus, e o seu coração não foi fiel ao Senhor como antes. Acabou. Por isso que eu digo que nesses dias o maior inimigo de um cristão não é o diabo, porque ele foi vencido na cruz. É o tempo. É o tempo. Porque, missionário, o tempo passa. E quando o tempo passa, você começa a encontrar, pastora Sunamita, pessoas que um dia queimaram pela presença do Espírito Santo, cresceram, amadureceram e hoje estão dentro da igreja como se estivesse com o pé na parede, e eles estão de lá dizendo o que é de Deus e o que não é dentro da igreja. Pessoas que um dia
Você encontrou caído nesse altar aqui, se derramando, dizendo: Jesus, eu só quero a tua presença. Hoje você olha para essas pessoas, eles estão com o coração completamente endurecido, porque saíram das verdades de Deus. Já não existe mais fogo, já não existe mais desespero. E o que essas pessoas não sabem é que Deus nunca te chamou para viver um evangelho sem lágrimas, sem renúncia. Sabe, quando Deus trata com as igrejas de Apocalipse, pastor Jabes, ele começa a citar a respeito de uma dessas igrejas, e ele disse: eu sei do teu bom trabalho, eu sei de tudo que você tem feito, agora porém eu tenho contra ti, que você abandonou o seu primeiro amor. O tempo foi o pior inimigo dessa igreja. Irmãos, muitos de nós não sabemos, mas quando Jesus citou a parábola das virgens Nécia e a Prudência, o texto vai dizer, missionária, que todas as 10 foram ao encontro do noivo, que todas as 10 tinham consigo uma lâmpada, uma palavra, mas 5 não tinha mais azeite. Sabe por quê? Porque quando a verdade de Deus, ela já não é mais absoluta em nós, nos falta óleo. Quando a palavra de Deus, ela é absoluta dentro de você, meu irmão, independente da estação, não vai te faltar mais óleo. Eu tenho 20 anos, irmãos, ano que vem que eu estou caminhando com Jesus, e eu te digo, eu estou mais apaixonado por Ele do que nunca. Meu desespero pelo Senhor só cresce. Anos depois eu continuo desesperado pelo Senhor. E todas as vezes que eu dobro o meu joelho, pastor, uma coisa que eu digo para Deus: Senhor, eu continuo sendo aquele menino que um dia o Senhor me encontrou dentro daquela cadeia. Eu só quero sua presença. Eu só quero sua presença. É por isso que eu tenho falado sempre, pastor, que o maior sucesso que eu tenho não está naquilo que eu faço, mas em perseguir o coração do Senhor. Eu quero que todos os dias, pastor Jabes, quando eu acordar, ele descubra que eu estou mais desesperado pelo coração dele hoje do que o que eu fui um dia. Essas coisas, Juliano, elas tiram o meu sono, Juliano, porque eu tenho uma obsessão do dia em que eu vou abrir a porta, eu vou chegar do outro lado e eu vou ver os olhos do meu Senhor. Mas quantas pessoas não perderam isso? Por isso eu acredito que o que mais doeu em Adão não foi ter perdido o paraíso, foi ele saber que quando dava de manhã, o Senhor não vinha mais. Dava de tarde, o Senhor não vinha mais. Eu acredito, Sabrina, que o que mais doeu em Adão era ele ficar parado ali fora do jardim, esperando o Senhor vir, e o Senhor não vinha mais naquele lugar. Faz quanto tempo que o Senhor não vem mais no seu jardim? Posso te fazer uma pergunta, e você consegue viver sem isso? Você consegue? Eu não consigo. Porque o que me levou para uma cadeia foi a ausência de Deus. O que me levou para uma cadeia foi a ausência de Deus. Quantas pessoas não estão destruídas aqui nessa manhã? Você aplaudiu, você cantou, mas você tem sentido desejo de suicídio. Quantas pessoas não estão aqui nessa manhã? Você aplaudiu, você cantou, mas você carrega um desespero dentro de você. E o Senhor está de lá do paraíso dizendo: olha, você só perdeu esse lugar porque você saiu da minha palavra. Se Adão tivesse sido humilde naquele dia e tivesse dito: Senhor, me perdoa por ter saído da tua palavra, sabe, a graça teria sido revelada lá dentro do jardim.
Senhor quer devolver isso aqui nessa manhã. O Senhor quer devolver da presença dEle. Deixa eu te dizer algo que é absoluto. Você não foi criado para viver sem a presença de Deus. Você foi criado para ser cheio da presença do Espírito Santo. E o diabo sabe disso. Por isso que ele trabalha o tempo todo para que você viva no ativismo exacerbado. Por isso que ele trabalha o tempo todo para que de manhã você não dobre o seu joelho e encontre o Senhor no paraíso, porque ele sabe que você é vazio de Deus. Tudo que vai sobrar é a influência da serpente na sua vida. Mas se a verdade de Deus ela entrar dentro de você, irmão, acabou, porque Jesus disse: a palavra que eu vos tenho falado é espírito e vida. Me permita orar por você nessa manhã. Apóstolo, faz tanto tempo que eu não sinto mais a presença do Espírito Santo. Deixa eu te dizer, é para isso que ele está aqui. E deixa eu dar uma boa notícia: os problemas não vão acabar. Deixa eu te dar uma boa notícia: você vai voltar para casa, os problemas vão estar o mesmo, mas a diferença é que agora você governa, porque você está cheio do Espírito Santo. Romanos 5,17 diz: pelos que receberam imensa provisão de graça, governarão em vida. Ai, irmãos, quando o Senhor me encheu com o Espírito Santo dentro daquela cadeia, irmão, algo sobrenatural aconteceu, porque a cadeia virou o melhor lugar da terra. Eu ficava observando quando aquele diretor lindo do presídio vinha assim e dizia: vou no fórum resolver alguma coisa, ora por mim. Eu dizia ao Espírito Santo: obrigado. Tinha um agente dentro da cadeia que esse agente queria entender porque era que Jesus me dava tanta graça dentro da cadeia. E ele começou a me vigiar. Ele começou a me olhar lá da guarita. E toda vez que eu ia negociar uma pauta com o diretor do presídio, eu jejuava. E antes de conversar com o diretor, eu corria lá na minha cela, pastor Jabes, dobrava meu joelho, pedia sabedoria ao Senhor. E aí nesse dia ele ficou de lá me olhando e ele achou o meu esconderijo. Aí quando eu estou indo para o pé da grade para conversar com o diretor do presídio, está o irmãozinho tomado no mistério e fez: homem! Eu disse: meu Deus, vem Mante Wills. Ele disse: hoje eu sei porque Jesus tem te usado tanto nesse lugar. É porque tudo que tu vai fazer, tu consulta ele. Eu digo: tu é crente e não sabia disso? Que para dar certo tem que ter um lugar de intimidade. Me permita orar por você. Talvez você é alguém que estava quase distanciado dos caminhos do Senhor. Hoje você percebeu: eu estou distante. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Me permita orar por você. Vem aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. É isso aí, meu filho. Dobre seu joelho. Me permita orar por você. Queria convidar o Ministério de Louvor para me dar um apoio. Vocês não poderiam cear sem entrar nessa nova estação. Deixa eu te dizer uma coisa: os problemas que você tem enfrentado na sua casa não vai ser vencido de outra forma a não ser com o teu joelho e com as tuas lágrimas. Tem momento que algumas coisas te estressam, você fala indevidamente. Deixa eu te dizer, não fale mais. Abra a sua boca e ore, porque as suas lágrimas têm sido colhidas diante de Deus. Senhor, eu libero cura sobre a alma de tua serva. Toda ferida na alma dela agora seja curada em nome de Jesus.
Espírito Santo, nós estamos aqui, rendidos diante de Ti, diante da Tua presença. Nós estamos aqui novamente, Senhor, no paraíso, no lugar de encontro. Nós precisamos da Tua presença, nós não queremos viver essa nova fase sem a presença do Senhor sobre nós. Sara as nossas feridas, quebra as cadeias, os pensamentos que até aqui o inimigo havia colocado sobre a vida dessas pessoas, Pai. Nós queremos em nome de Jesus declarar libertação nessa manhã, Pai. Nós queremos te pedir que uma onda do Teu Espírito venha sobre a vida dessas pessoas, mudando completamente a mentalidade, o coração delas, e dando a elas a graça que elas precisam para ir para o outro lado, a graça que elas precisam para correr novamente para o Senhor, para te encontrar novamente no paraíso. Ó Deus, nós estamos declarando que esses homens e mulheres que estão aqui rendidos diante do Senhor experimentarão de coisas gloriosas, de coisas que até aqui eles ainda não haviam experimentado. Que as algemas se quebrem, que as prisões sejam quebradas, que toda oposição, que toda enfermidade, que toda seta de depressão, sim, Jesus, toca agora, envolve os teus filhos com graça. Jesus, só quero falar o seu nome. Sim, Jesus. É mancho. É renova as forças do teu filho, Pai. Remove todo o cansaço. Toma ele novamente pelas mãos e põe de pé esse homem, Senhor, diante do Senhor. Nós queremos pedir, Pai, que a unção do Senhor venha sobre eles nessa manhã. Nós queremos pedir, Pai, que a unção do Senhor venha sobre eles nessa manhã, Pai. Eles precisam dessa porção, eles precisam dessa graça para prosseguir. Não dá mais, meu Senhor, para entrar nessa nova estação, Senhor, sem ter a presença do Senhor sobre eles. Oh, rabacata rabalabashuri andarabalabashere cantarabarabashai. Sim, Jesus. Rabacata rabalabashuri andarabarabashere cantarabalabashai. Rabacata rabashorakata rabarabashere cantarabalabashai. Sim, Deus, nós declaramos a glória do Senhor sobre eles nessa manhã, Pai. Eles precisam disso, Espírito Santo. Remove, Senhor, toda a algema do medo. Eu repreendo agora, Senhor, todo medo na vida de tua filha. Toca ela com cura. Toca ela com cura. Nós quebramos toda a algema nessa manhã. Nós dizemos: sejam livres agora de todo medo, de toda opressão. Rabacata rabalabashuri cantarabarabashora cantarabarabashuri andarabarabashai. Xarabacata rabalabashuri andarabalabashira cantarabarabashai. Sim. Vem com a tua glória, Senhor. Vem com a tua glória, Espírito Santo. Nós estamos declarando a glória do Senhor sobre esses homens e mulheres. Que a presença do Senhor venha sobre eles, Pai. Que a presença do Senhor venha sobre eles, Pai. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Que a presença do Senhor venha sobre eles, Pai. Rabacata rabalabashuri andarabalabashira catarabalabashai. Nós declaramos, Senhor, a presença do Senhor sobre eles. A glória do Senhor sobre eles, Pai. A glória do Senhor sobre eles, Pai. A glória do Senhor sobre eles.
Que todas as algemas sejam quebradas agora nessa manhã. Passa com o teu poder agora, Espírito Santo. Passa com o teu poder agora, Espírito Santo. Passa com o teu poder, Espírito Santo. Passa com o teu poder, Senhor. Que eles sejam tocados com a tua glória nessa manhã, Espírito Santo. Tocados com a glória do Senhor. 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 A glória do Senhor sobre eles, Pai. Sim, aleluia. Glória do Senhor sobre eles, Pai. Glória do Senhor sobre eles, Pai. A glória do Senhor sobre eles. 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 Nós declaramos a glória do Senhor sobre eles, Pai. Nós declaramos a glória do Senhor sobre eles, Pai. Nós declaramos a glória do Senhor sobre eles, Pai. A glória do Senhor sobre eles, Pai. A glória do Senhor sobre eles, Pai. A glória do Senhor sobre eles. A glória do Senhor sobre eles. A glória do Senhor sobre eles, Pai. A glória do Senhor sobre eles, Pai. A glória do Senhor sobre eles. Nós declaramos a glória do Senhor sobre eles, Pai. A glória do Senhor sobre eles. A glória do Senhor sobre eles, Pai. A glória do Senhor sobre eles. A glória do Senhor sobre eles. A glória do Senhor sobre eles. Sim, nós declaramos a glória do Senhor sobre eles. Sim, 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 sim. Envolve eles com a tua glória. Dá variedades de língua, batiza com teu espírito. Sim, sim, sim. Nós declaramos a tua glória. Nós declaramos a glória do Senhor, Pai. A glória do Senhor. Você que nunca foi batizado com o Espírito Santo, levante suas mãos agora. Espírito Santo, vem sobre essas pessoas agora e batiza com o teu fogo. Nós estamos declarando fogo do Senhor sobre essa igreja. Nós estamos declarando agora. Envolve essas pessoas, Espírito Santo. Começa a tocar pessoas aqui com a tua glória. Começa a envolver pessoas aqui com a tua glória. Pessoas que precisam ser renovados aqui agora, Espírito Santo. Nós pedimos, toca essas pessoas com a sua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.